Salve, salve Maria Raimunda aí, como é que vai? Tudo bem? Então, só antes de começar, né, de começar oficialmente, né, só para avisar a todos os irmãos que essa formação ela está sendo gravada, certo? Então, já iniciei a gravação, então vou passar agora a palavra para o diretor do SEM para que ele possa iniciar, né, formalmente a nossa reunião. Então, nós chegamos ao terceiro momento da formação e nós agradecemos a colaboração dos formadores Estenil, que inclusive hoje é aniversaria, e eu esqueço o nome dele, Rosinaldo. Rosinaldo e Elisandro pela disponibilidade. Certamente esse trabalho faz muito bem para o Brasil Mariano. E nós pedimos, então, a Nossa Senhora, que como levou o Espírito Santo para João Batista no ventre de sua mãe, nós estamos agora já bem próximo à festa de São João, nós pedimos que ela traga para mais esse encontro a presença do Espírito Santo para que as nossas inteligências sejam abertas e que fortaleça, que dê sabedoria ao formador de hoje e nós em todos os momentos da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Então, a palavra está com o nosso professor de hoje, Alessandro. Pessoal, boa noite, salve Maria, né? Então, sejam bem-vindos a mais essa formação, né? Estamos distantes, reunidos aqui no Google Meet, mas unidos pela fé, né? E hoje, para o nosso terceiro e último encontro, né, da formação sobre regra de vida, é claro que, como a gente já vem falando desde o primeiro encontro, né? Essa formação, ela não aprofunda 100% a regra de vida, até porque a regra de vida ela é extensa, mas a gente conseguiu, né, e vem aqui hoje novamente também, resumir um pouco da regra de vida para o entendimento dos irmãos que são ouvintes, aspirantes, candidatos, justamente para contribuir, né, com essa formação. E para, e claro, para os congregados marianos também, né, em comum. Então, eu vou iniciar aqui a nossa apresentação para que a gente possa, já que temos pouco tempo, né, iniciar a nossa formação de hoje. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Certo. Sim. Então, como Ok. o nosso terceiro encontro, né, de hoje, nós vamos falar da estrutura organizacional das congregações marianas do Brasil. Então, o primeiro ponto, né, a se questionar, quando nós falamos sobre congregação mariana, né, muita gente pergunta, né, o que é congregação mariana, né, como ela está organizada? Muitas dessas perguntas vêm na mente dos nossos irmãos e também na mente dos membros, né, que faz parte da congregação mariana, né? Então, por quê? Por que essa definição de congregação mariana? Então, se a gente pegar a nossa regra de vida, nós vamos encontrar que as congregações marianas do Brasil são associações públicas de fiéis de âmbito nacional, erigidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Cada núcleo local ou simplesmente cada congregação mariana somente pode ser constituída com o consentimento escrito do bispo diocesano, na forma número 2, mediante um instrumento dado por ele mesmo ou por um seu delegado, que ele designar como vigário-geral da diocese ou assistente eclesiástico da Federação Diocesana. Então, a congregação mariana, né, as congregações marianas, elas são associações públicas, né, de fiéis leigos, né, que é erigida canonicamente, ou seja, ela é reconhecida pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana,
E cada núcleo local é simplesmente uma congregação mariana. E para que essa congregação mariana ela possa ser instituída em cada paróquia, né, em cada localidade, é preciso, né, é obrigatório ter autorização do bispo diocesano. Então, não é autorização do Papa, não é autorização do padre, não é autorização do presidente da Confederação Nacional. É autorização escrita do bispo diocesano. Então, as congregações marianas, elas são associações, ou seja, a congregação mariana ela tem um perfil, tanto um perfil religioso, que é reconhecido pela igreja, por isso que nós somos, por isso que ele diz, né, a congregação mariana é erigida canonicamente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, os bispos do Brasil, né, representa a igreja que valida esse selo, ele autentica essa validade das congregações marianas, ou seja, nós somos uma associação realmente reconhecida, né, no papel pela Igreja Católica Apostólica Romana. E as congregações marianas, ela também tem um perfil, né, um perfil jurídico também, ou seja, não é apenas na lei da igreja que é reconhecida as congregações marianas, mas na lei dos homens, ou seja, por ela ser uma associação, ela também tem direitos, né, a se cumprir e deveres perante a legislação brasileira. Então, por isso que as congregações marianas têm essas duas vias, né? A via religiosa, que é essa autenticidade da CNBB, que aprova, né, que valida, que garante que a congregação mariana é registrada, e também a nossa personalidade jurídica, que é a confederação, ela tem um CNPJ, ela responde, né, responde por obrigações impostas a outras empresas, a outras associações, seguindo justamente essas normas aí das associações de todo o Brasil. Então, por isso que temos essas duas personalidades aí. E se a gente for olhar, né, primeiro, né, o que está escrito lá na regra de vida vai precisar da autorização do bispo para funcionar, não é isso? Depois que nós temos a autorização do bispo para funcionar uma congregação mariana, é preciso ter um grupo base. Para quê? Esse grupo base ele vai servir justamente para preparar os irmãos, né, na formação, na fé, e aí sim é aquele alicerce para que a congregação mariana possa caminhar. Então, esse é um grupo base, é um grupo de pessoas que está ali já autorizado, né, o seu funcionamento, o bispo já autorizou, seguindo essa forma número 2. Se a gente pegar a regra de vida, a gente vai ver que em cada parágrafo tem uma numeração lá na regra de vida. Vai número 1, número 2, 3, 4, 20, 30. Então, seguindo essa forma número 2, que é um instrumento, né, autorizado pelo bispo, ele vai lá, vai dizer, o dom tal, o dom fulano de tal, autoriza o funcionamento da congregação mariana de nome tal, 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 né? Então, assim é que o bispo vai autorizar esse funcionamento. E aí vai se formar esse grupo base. Esse grupo base ele vai começar nessa formação de base do que é congregação mariana, formação sobre a Igreja Católica, né? Formação sobre diversas coisas que nos alimentam na fé, diversos temas que nos alimentam na fé. E depois dessa formação de um grupo base, imediatamente essa congregação mariana recém-criada, ela tem que ser filiada a uma federação. Ela tem que ser filiada à Federação Diocesana de imediato. Aí, se porventura, na diocese onde for criada essa congregação mariana, não tenha federação, logo, essa congregação mariana ela vai ser filiada à Confederação Nacional e receberá o título de congregação mariana isolada. Então, é assim que funciona justamente esse ordenamento, né? Primeiro, se tem a autorização do bispo para funcionamento da congregação mariana, depois é feito esse grupo base, que é um grupo de formação. Aí, necessariamente, os irmãos desse grupo ainda não estão ainda nos estágios de candidato, né, aspirante, congregados, ainda não, porque aí é o grupo base, é o grupo que está se preparando, né, para receber e ingressar nesse estágio. Aí são apenas ouvintes que estão aí estudando, né, estão aí iniciando os trabalhos da congregação mariana recém-criada. Isso se tratando de uma congregação mariana nova, né, recém-criada. E depois a filiação a uma federação, né? Ela vai ser filiada. Se não houver federação diocesana, automaticamente ela é filiada à Confederação Nacional. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar, tal, vocês podem pedir para ir mais devagar, porque é muito assunto, e aí eu estou estou correndo um pouco aqui no conteúdo para que a gente possa fechar dentro do tempo.
Então, nós vamos ver agora as características das congregações marianas do Brasil, né? Cada congregação mariana, né, ao ser constituída, se acha normalmente vinculada a uma paróquia, como a gente viu no slide passado, né? Ou a uma obra religiosa. Pode, contudo, existir com vínculo a outro tipo de instituição não eclesiástica, como é o caso das congregações marianas paramilitares, ou mesmo independente de vínculo a qualquer instituição. Algumas congregações marianas constituídas especialmente para estudantes deveriam prevendo o momento em que seus membros deixarem esta condição, prepará-los e orientá-los a fim de transferirem para outras congregações marianas, onde possam continuar, terminando os estudos, sua vida associativa de congregados marianos. O que é que quer dizer? Nesse slide aí, ele vai dizer justamente que cada congregação mariana está afiliada a uma paróquia, né, a uma obra religiosa, e também existem aquelas congregações marianas que funcionam a título de congregações marianas temporárias, ou seja, são congregações marianas que paramilitares, né, como a gente já tem até aqui no Brasil, uma congregação mariana paramilitares, que são temporárias, né, ali existem pessoas que estão em um determinado lugar, ali militares, que são católicos, que participavam de outras congregações marianas e que se reuniram ali com pessoas de outras localidades e foi criada essa congregação mariana temporária. É claro que com autorização do bispo também, né, tudo com autorização. E aí, como também pode ser numa universidade, digamos que um grupo de congregados marianos, eles passam para uma universidade aí fora do seu estado, e lá nessa universidade, os irmãos querem se reunir como congregados que são, né? Eles podem solicitar essa criação temporária, né, de uma congregação mariana para estudantes. Quando esse curso terminar, esses congregados que estavam participando dessa congregação mariana isolada vão retornar às suas localidades ou a outras congregações marianas lá de origem, justamente para dar continuidade à sua formação. Então, é possível criar, sim, uma congregação mariana temporária, né, seguindo esses casos aí, que é o caso de congregações paramilitares e também congregações vinculadas a outras instituições. Então, nós, como associações que somos, né, somos associações, somos uma associação de fiéis leigos. Muitas vezes eu encontro o pessoal falando que a congregação mariana é um movimento mariano, né? Mas aí, se referindo à nossa regra de vida, nós somos uma associação. O movimento, muitas vezes, a gente pode se referir como um todo, né? Como as pessoas que estão ali, o movimento está buscando, né, algo, como dentro da congregação mariana, o segmento a Cristo através da Virgem Maria. Mas, segundo a nossa regra de vida, nós somos uma associação de fiéis leigos, né? Então, a gente pode ver que no ato de constituição e filiação, né, cada congregação mariana, ela recebe, né, recebe um título primário, que é uma invocação, um mistério ou nome de festa litúrgica da Santíssima Virgem, e um título secundário, né, que é um nome de um santo canonizado como seu padroeiro. Neste ato, também deve ser definida a característica de funcionamento da congregação mariana, por exemplo, se ela é paroquial, se ela é um colegial, se é universitária, se é para profissionais, para militares, a qual poderá, com o tempo, ser modificada se as circunstâncias novas o aconselharem, com a aprovação do bispo diocesano. E aí nós temos como é formado o nome da congregação mariana. Eu, como sou coordenador da Corene 2, muitas vezes o pessoal que está querendo criar uma congregação mariana me questiona a respeito disso. Como é que eu vou definir o nome da congregação mariana? Então, são perguntas que são corriqueiras dentro das congregações marianas. E muitas vezes a gente tem que olhar realmente a regra de vida para que a gente não possa definir o nome errado. Então, como é que se inicia? Primeiro, o nome é congregação mariana, né? É congregação justamente por ser uma associação pública de fiéis leigos. Então, por isso o nome congregação, né? Mariana, por que Mariana? Porque seus membros, elas se vinculam por um compromisso público, que é aquela nossa consagração, a consagração do congregado mariano, a consagração definitiva, né? Os membros oficiais são os congregados, são membros que são consagrados definitivamente, né? A nossa consagração. Então, por isso ela é mariana, porque a nossa consagração ela é feita a Nossa Senhora, uma consagração pública diante da igreja, né? Diante dos irmãos congregados, né? Nossa Senhora da Conceição, o nome que eu coloquei aí, é justamente um título atribuído a Nossa Senhora, seguindo justamente como manda a nossa regra de vida, e depois
um título secundário de um santo, né? Que necessariamente não precisa ser congregado mariano. Mas se eu estou criando uma congregação mariana, e se eu for pegar a regra de vida, eu vou ver que as congregações marianas já deram à igreja, já deram, né, mais de 100 santos, muito mais de 100 santos. Inclusive o Papa João Paulo II, né, que agora é São João Paulo II, era congregado mariano. Então, se pudermos escolher um nome de um santo congregado mariano, melhor ainda. Se não, podemos escolher um título secundário a outro santo. Então, o padrão é justamente esse, o nome Congregação Mariana, um título a Nossa Senhora e um título secundário, né, que é o nome de um santo, né? E, necessariamente, não precisa ser congregado mariano. Então, agora nós vamos ver um pouco da estrutura. Nós já vimos o que é a congregação mariana, nós já vimos que, para fundar, é preciso ter autorização do bispo, né? E também agora nós vamos ver a parte estrutural. Então, como é que está organizada as congregações marianas no Brasil? Nós sabemos que uma associação ela precisa de uma organização, ela precisa ter um estatuto, ela precisa ter uma regra de vida, que é o que estamos estudando, né? E a nossa associação, que é as congregações marianas, ela tem. Então, por isso que nós estamos vendo essa parte estrutural. Então, assim, por que é preciso organizar? Justamente porque para realmente ter um entendimento de como é que funciona. Então, como é que vai funcionar a congregação mariana no Brasil? Ela vai ter um órgão maior, vai ter órgãos vinculados, ela vai ter diretorias, como é que é isso? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, o primeiro órgão maior, né, o órgão máximo das congregações marianas do Brasil é a Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. Então, esse é o nosso órgão maior. É aquele órgão que vai coordenar e que vai organizar toda a estrutura de funcionamento. Depois, nós temos as coordenações regionais, as CORES. Se nós formos pegar a nossa regra de vida, né, a regra de vida que ainda não está com a nova edição do Estatuto da Confederação Nacional, ela vai falar sobre as coordenações regionais, apenas assim, de forma que está criadas as coordenações regionais para organizar, né, a comunicação entre as federações e a Confederação Nacional, entre as congregações marianas isoladas. E se nós formos pegar agora o Estatuto Novo, né, o Estatuto da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, aprovado em 2019, nós vamos ter alguns artigos, né, falando, dando mais ênfase ao trabalho das coordenações regionais. E eu peguei aí o artigo 22, né, o artigo 22 do Estatuto da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, que diz o seguinte: as CORES, as coordenações regionais, né, ou CORES, serão organizadas como o órgão de serviço, né, entrosamento das federações e CMs filiadas de seus territórios, e o relacionamento com outras entidades de apostolado leigo e com a diretoria executiva, ou seja, as coordenações regionais, as CORES, que justamente elas foram criadas para organizar melhor as congregações marianas por região. Por exemplo, você já pensou a Confederação Nacional, ela organizar todas as congregações marianas do Brasil, o presidente estando lá no Rio de Janeiro, sem ter nenhum coordenador local para coordenar, para ver como é lá a região. Então, assim, é muito complicado. Então, por isso que a Confederação Nacional, ela cria essas coordenações regionais, porque é um coordenador que vai manter um elo entre as congregações marianas, entre as federações ali naquela localidade. É claro que é dividido, né? O Brasil tem algumas regiões, e algumas regiões que têm as federações, que têm congregação mariana, elas fazem parte aí de uma coordenação regional. Por exemplo, o Nordeste, onde estamos, né? O Nordeste é dividido em Nordeste 1 e Nordeste 2. O Nordeste 1, ele é Bahia e Sergipe, né? Temos um coordenador. E o Nordeste 2, o coordenador, ele coordena 7 estados, né? Começa lá no Ceará, vai terminar lá no Maranhão. Então, temos a Core RJ, né? A Core Sul, temos a Coresp, a Coreg, né? E assim sucessivamente. Temos algumas coordenações regionais que eu não vou tratar aqui para a gente não se prolongar tanto. Mas o que é que o artigo 22 vai dizer? É que justamente as coordenações têm esse trabalho de organizar o serviço, né? De ter esse entrosamento entre as federações e a diretoria executiva. Então, quando aqui nesse artigo 22 fala em diretoria executiva, o artigo ele vai remeter justamente à Confederação Nacional. Então,
Por isso que as coordenações regionais estão aí, abaixo da Confederação Nacional. Depois, nós vamos ter as federações marianas. Então, as federações marianas, elas são criadas a nível diocesano, né? Só pode existir uma federação mariana por diocese, certo? E para criar uma federação, é preciso ter o número mínimo de 3 congregações marianas, né, para se fundar uma federação. E para fundar a Federação Mariana, também é necessário a autorização escrita do bispo diocesano. Então, para se criar essa federação, a gente também precisa de uma autorização do bispo. E aí a gente vai ver que o número mínimo de congregações são 3. E aí vocês poderiam perguntar, mas se tiver 10 congregações marianas numa diocese, pode criar quantas federações? Apenas uma. Pode ter 1000 congregações marianas na diocese, mas só pode criar uma federação. E aí é o seguinte, nas dioceses em que não tem o número mínimo para a criação de uma federação, as congregações marianas elas são vinculadas diretamente à Confederação Nacional. E aí elas recebem o título de congregações marianas isoladas, porque não tem vínculo a uma federação. Mas aí o que acontece? Digamos que a congregação mariana ela funciona numa diocese, né? Nessa diocese ela não tem federação, mas uma outra cidade próxima a ela, né, que faz parte já de outra diocese, tem Federação Mariana. Então, nada impede dela ter um relacionamento com a Federação Mariana vizinha. Ela pode ter um relacionamento, pode participar de eventos, tal, mas ela não é filiada à Federação de Diocese vizinha. Pelo contrário, ela vai ser filiada diretamente à Confederação Nacional. E também terá a coordenação regional, né, das CORES, ou seja, as coordenações marianas, né, a Corene 2. Então, digamos que na Corene 2 tem alguns estados que têm federações, né, algumas dioceses têm federações, em outras dioceses tem apenas congregações marianas isoladas. Por essas congregações marianas isoladas estarem ligadas direto à Confederação Nacional, não impede que as coordenações regionais possam coordenar essa congregação, nada impede, a coordenação vai coordenar normalmente. A única diferença é que, ao invés dessa congregação isolada, ela está ligada a uma federação, ela vai estar ligada diretamente à Confederação Nacional. Terá as mesmas obrigações, deveres, nada muda, certo? Então, essa é a nossa estrutura organizacional das congregações marianas no Brasil hoje em dia. Está desse modelo aí. Segundo, né, segundo a nossa regra de vida. Então, agora nós vamos ver ainda nas características, né, das congregações marianas, né, a gente vai ver que é muito recomendável, né, que cada congregação mariana tenha sempre uma seção própria para jovens, com atividades internas e trabalho apostólico próprios, né, com a coordenação especial, mas sempre subordinada à diretoria executiva, seja a diretoria executiva da congregação mariana, né, de modo a assegurar a unidade na vida associativa. Seja encarecida, entretanto, a participação de todos em atos especiais ou atividades apostólicas comuns, para que possa acontecer a passagem normal dos jovens a seu tempo para a sessão de adultos da congregação mariana. Então, aí a gente vai ver, né, um marianinho aí aparecendo no nosso slide, e a gente vai estar vendo justamente o departamento jovem, né? Então, ainda nas características das congregações marianas, a regra de vida ela recomenda que exista em cada congregação mariana um departamento jovem. Para quê? Para que a congregação mariana sempre se mantenha viva, sempre se mantenha com pessoas. Por exemplo, se eu tenho apenas um grupo de adultos, esses adultos, eles com o passar do tempo, é natural eles envelhecerem, né? E aí, com o passar do tempo, nós sabemos que essas pessoas, né, vai chegar a hora, né, que Deus vai chamá-los, né? E eles vão partir, né? Eles vão morrer, com certeza, né? Todos nós é a certeza que temos. Nós temos a certeza que vamos morrer e que vamos ressuscitar, né? Porque acreditamos no Deus que nos salva, né? Acreditamos em Maria, que é a seta que nos aponta para Jesus. Mas, se não houver um departamento jovem, se não houver pessoas para suceder as outras pessoas, a congregação mariana ela vai ter um tempo certo para acabar, né? Porque não vai ter novas pessoas entrando para participar. Então, por isso que é necessário ter um departamento jovem. E o departamento jovem das congregações marianas é dividido, né, em duas partes. O JAM, que é a Juventude de Ação Mariana, que é o grupo formado por jovens, e os marianinhos, que é o grupo formado por crianças. Por que essa divisão?
Nós sabemos que o grupo de adultos, né, o grupo dos congregados, né, que estão ali pessoas já maduras, então a formação para uma pessoa adulta é diferente de uma formação para um jovem, é diferente de uma formação para uma criança. Então, por isso que a Congregação Mariana ela prevê essa criação do departamento jovem, para que as pessoas, ao entrarem na congregação, desde criança, já venham recebendo uma formação adequada, para assim ela ir amadurecendo, né, ela ir crescendo em maturidade, crescendo em fé, para que um dia ela se torne congregado ou uma congregada mariana. E para isso, nós temos esse departamento jovem, que é justamente aquilo que vai alimentar, né, que vai garantir o futuro das congregações marianas. Então, por isso, necessitamos ter crianças, adultos, né, jovens, e gradativamente eles vão recebendo formação, vão mudando de estágio, até chegar à sua consagração definitiva, né, e ingressar definitivamente nas fileiras marianas como congregados, né, como soldados de Maria a serviço da igreja. E aí a gente vai ver algumas condições essenciais, né, para ser admitido como congregado, né? Primeiro, tem que ser batizado, né? Nós sabemos que a nossa igreja, desde cedo, ela ensina, né, que o batismo é onde nasce novos cristãos, né? Ali a pia batismal da igreja, ali é onde nascem os cristãos. Então, precisamos primeiro ser batizado, é algo essencial. Então, temos que ter também a formação catequética básica, né? Temos que cumprir com os nossos sacramentos, ou seja, eu não posso ser apenas batizado e não receber o crisma, né? Não buscar o sacramento da penitência, simplesmente negligenciar, não casar na igreja, fazer essas coisas aí, não pode. Temos que estar com os sacramentos em dias, é uma condição essencial, estar em dias com os sacramentos, né? Eu preciso ser batizado, preciso ter feito a primeira comunhão, eu preciso estar me confessando, né, sempre com o padre, eu preciso, se eu não for seguir o matrimônio, seguir a ordem, né, mas aí está sempre com os sacramentos em dia, né? Não posso negligenciar nos sacramentos. E também, de forma essencial, né, está seguindo a fé católica, né? E não está em estado de excomunhão, né? Então, uma pessoa que está excomungada da igreja, ela não pode ser admitido ou admitida como congregado mariano. Ter costumes irrepreensíveis, né? Então, ter as condições de idade, estado de vida e profissão requeridas pela congregação mariana, né? Que pretende e propor firmemente cumprir com a fidelidade às regras. Ou seja, né? Eu tenho que ser uma pessoa que dá exemplo, né? Eu tenho que ter condições de idade, eu não posso simplesmente pegar um filho que nasceu recentemente e levar para a congregação mariana, para a congregação mariana recepcionar ele como congregado mariano. Não pode. Ou seja, tem que ter idade, né? Tem que estar no estado de vida e profissões requeridas, ou seja, né? Ser uma pessoa perante a sociedade, uma pessoa também bem vista, não é uma pessoa que, por exemplo, pratica crimes diante da sociedade, que é visto por toda a sociedade, e a pessoa vai ingressar na congregação mariana, né? Não pode. Né? Tem que ser realmente uma pessoa que tenha costumes irrepreensíveis. Ter o mínimo de qualidades humanas indispensáveis, como o equilíbrio psicológico, o grau de maturidade compatível com a idade, capacidade de trabalhar em equipe e assumir responsabilidades. O congregado mariano ele precisa, né, ter responsabilidades perante a sua congregação, ele precisa assumir compromissos, né, ele precisa estar à frente da sua congregação mariana. Já pensou um congregado mariano que tem um desequilíbrio psicológico, né? O cara chega na reunião, quer bater em todo mundo porque alguém discordou de alguma coisa lá, então não pode. Tem que ter qualidades indispensáveis, né? Tem que ter um equilíbrio psicológico, tem que ter maturidade. Eu não posso colocar uma criança, né? Como eu dei o exemplo ainda há pouco, para receber a fita de congregado mariano, né? Não pode. Tem que seguir os graus gradativamente, né? Conforme a idade e a capacidade for permitindo, né? Manifestar a intenção reta e uma disposição espiritual em que sobressaiam a devoção à Virgem Maria, o amor e docilidade em relação ao ensinamento e governo pastoral da Igreja, o testemunho de vida pessoal e familiar e um comportamento moral que eu recomende, a prática da vida sacramental, sobretudo pela participação nos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Aquilo que eu falei.
Então, eu não posso ser congregado mariano se eu não gosto de Nossa Senhora. Então, tem um perfil incompatível com a congregação mariana. Quem já viu um congregado mariano não gostar de Nossa Senhora, não falar bem de Nossa Senhora, né? Então, é preciso que eu tenha a devoção à Virgem Maria. Eu preciso ser devoto da Virgem Maria. Até porque a nossa consagração definitiva à Virgem Maria, né? Nós fazemos uma consagração perante os irmãos, perante a igreja, né? Uma consagração à Virgem Maria. Então, por isso, e também ter a prática, né, na vida sacramental, sobretudo na participação dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Já pensou, eu sou um congregado mariano que vou à missa e não comungo, né, não vou comungar? Não pode. O congregado mariano ele tem que estar constantemente, né, buscando na penitência o perdão dos seus pecados e na Eucaristia alimentando a sua fé. A disposição de se engajar no trabalho apostólico próprio da congregação mariana. Eu não posso ser um congregado mariano preguiçoso, que não quer trabalhar pela congregação mariana, que vê a congregação mariana indo para maus caminhos e eu deixo. Não, o congregado mariano ele tem que trazer para si o trabalho apostólico, né? Arregaçar as mangas, né? E realmente para o propósito da congregação mariana, né? Trabalhar pela formação dos irmãos, né? Ajudar os grupos da paróquia, né? Onde a congregação mariana está instalada, ter uma comunhão com as pessoas. Então, é preciso estar engajado. Nossa. Então, nós vamos ver os membros da congregação mariana, né? Primeiro, nós temos os ouvintes. Quem são os ouvintes? Os ouvintes são aquelas pessoas que estão visitando a congregação mariana, estão conhecendo, começaram a participar. Então, aquelas pessoas que estão ali sondando, né, estão ali para ver o que é isso, o que é congregação mariana. Então, vou lá participar, vou assistir uma reunião, vou continuar assistindo. Então, essas pessoas que estão ali buscando esse ingresso, né, buscando ali essa participação, são chamadas de ouvintes, né, são as pessoas que estão ingressando na congregação mariana. Depois, nós temos os aspirantes. Os aspirantes são as pessoas que fazem, né, a sua consagração temporária, né, a Virgem Maria, uma consagração mais simples. Essa consagração ela pode ser em uma missa, né, pode ser na missa, pode ser feita também a consagração de aspirante, pode ser feita por um congregado mariano também, assim a congregação mariana o permita, né, pode ser feito. E essa pessoa ela está fazendo a sua primeira consagração definitiva à Virgem Maria. Então, o aspirante, ele está aspirando um dia se tornar congregado mariano. Depois, os candidatos a congregados. Os candidatos a congregados são aquelas pessoas que antes, aspirantes, né, agora passam a ser chamados de candidatos, fazem uma consagração ainda temporária, mas estão ali já bem próximos de se tornarem congregados. É claro que tem uma formação continuada para os candidatos a congregados, para os aspirantes também, uma formação sobre regra de vida, né, sobre formação catequética, né, e assim sucessivamente, né, a congregação mariana acompanha esses irmãos que estão nesses estágios, porque eles estão caminhando, né, para se tornarem congregados, e os candidatos já estão ali a um passo de se tornarem congregados, né? Então, eles são membros, né, já da congregação mariana e estão ali em uma consagração temporária. Essa consagração temporária do candidato, ela pode ser feita na missa também e também pode ser feita por um congregado mariano. E o último estágio, né, o estágio definitivo, é o estágio de congregado mariano. Então, quem são os congregados? São aqueles que usam a fita larga, né? Tem a fita larga, fazem sua consagração definitiva perante os irmãos da congregação mariana, perante a igreja. Essa consagração, ela só pode ser feita na missa, pelo padre, né, claro, ou pelo assistente eclesiástico da congregação mariana, mas sendo o padre. Essa missa, preferencialmente, né, ela deve ser em datas ligadas a festas de Nossa Senhora, certo? Então, nessas datas aí, pode-se recepcionar o candidato a congregado no estágio de congregado mariano. Então, a partir do momento que ele passa a receber, a fazer essa consagração pública, ele passa a usar a fita larga, né? E aí ele passa a ser chamado de congregado mariano. E aí é um membro oficial das congregações marianas do Brasil.
E aí também a gente vai ver que esse processo, né, esse processo de admissão dos membros da congregação mariana, né, que ele será gradativo, ou seja, a pessoa não entra na congregação mariana hoje e amanhã ela já sai, recebe filho de aspirante, candidato e congregado. Não, é gradativo. Ela chega como ouvinte, né, está ali participando. Depois, quando a diretoria ali avalia que é necessário dar essa fita de aspirante, né, é uma fita estreita, a esse irmão, ele recebe uma formação, faz essa consagração temporária, né, e gradativamente, quando a idade e a maturidade for permitindo, ele vai mudando de estágio, né? Vai se tornar depois candidato e depois o estágio definitivo, que é o de congregado mariano. Então, essas etapas não são todas indispensáveis em todos os casos, mas delas podem alguns pretendentes ser dispensados a critério do assistente eclesiástico. Então, o que é que a regra de vida está querendo dizer? Está querendo dizer que, obrigatoriamente, o meio para se tornar congregado mariano é esse. Primeiro você entra na congregação, é ouvinte, depois aspirante, depois candidato a congregado, depois congregado mariano. Mas existem alguns casos em que o assistente eclesiástico pode dispensar. Eu já vi casos em que o assistente eclesiástico dispensou a pessoa de receber fita de aspirante. Por exemplo, chegou uma pessoa para participar da congregação mariana, essa pessoa já tinha um conhecimento na fé católica, já participava de outros grupos, né, já tinha uma vida ativa dentro da igreja católica, e foi apresentada a situação ao assistente eclesiástico, mediante esse artigo lá da regra de vida, ele disse, olha, essa pessoa que está aqui participando é ouvinte, mas eu vejo que ela não necessita receber a fita de aspirante, ela tem condições de receber a fita de candidato a congregado. Então, eu, assistente eclesiástico, dispenso fulano de tal de receber a fita de aspirante e ela pode receber a fita de candidato a congregado. Então, sendo o assistente eclesiástico, então veja que não é o presidente da congregação, não é o presidente da Confederação Nacional, não é o congregado mariano, é o assistente. Então, esses casos são apresentados ao assistente e, a critério dele, ele pode dispensar qualquer um desses estágios, né? Ele pode simplesmente dar a fita de congregado mariano à pessoa. É claro que, com a formação, ele vai saber o que está fazendo, mas a regra de vida é clara e permite que o assistente eclesiástico possa dispensar. Então, agora nós vamos ver os símbolos das congregações marianas de Brasil. Então, aí nós vamos ver as fitas, né? Nós temos alguns modelos de fitas que são novos, né? Entraram recentemente e que nós vamos ver hoje, né? Primeiro nós vamos ver a fita de congregado emérito, né? Só lembrando que o congregado emérito são os congregados que estão afastados por motivo de doença ou por outro motivo, né? Justificado, né? Ou por ter ingressado na vida religiosa e esse motivo e esses motivos aí não permitem que ele venha participar das reuniões, das atividades próprias dos congregados marianos, da congregação mariana. Então, ele é considerado o congregado mariano emérito, né? Os nossos irmãos que estão enfermos também são considerados eméritos, e eles têm essa fita aí, essa fita de congregado emérito. Se você olhar, ela vai ter duas listas, mais ou menos na altura do ombro, né? Quando o irmão está usando, duas listas douradas, né, e uma prata no meio. Então, essa fita é a fita de congregado mariano emérito. A segunda fita é a fita de assistente eclesiástico, é uma fita azul, mas com bordas douradas, né? Depois nós temos a fita de congregado mariano, né, que tem 25 anos de consagração. Então, essa fita de 25 anos de consagração, ela é justamente uma forma de reconhecer esse tempo, né, de serviço à congregação mariana. E por isso ela tem essas faixas, né, essas faixas pratas, para representar que aquele congregado, que aquele consagrado ali já tem 25 anos de caminhada como congregado mariano. Não é 25 anos que entrou na congregação mariana, não. Muitas vezes eu vejo o pessoal confundindo isso. Essa fita de 25 anos é uma fita que marca justamente a data de fundação, a data de recepção desse irmão, que ali ele já completou 25 anos. Então, por isso, ele vai estar com essa fita aí de congregado, né? A medalha que ele utiliza é uma medalha prata também, né? Já a fita de congregado mariano emérito e a fita de assistente eclesiástico, eles utilizam a medalha dourada, né? A fita de congregado, né, de 50 anos, que é essa dessa parte aqui de baixo, aqui onde eu estou mostrando com o mouse, ela é uma fita que tem duas listas douradas, né? Ela representa 50 anos de consagração
no estágio, né, de congregado mariano. Então, esse irmão aí já tem muito tempo de caminhada dentro da congregação mariana. A congregação mariana, em forma de agradecimento pelo serviço, está aí homenageando ele com essa fita. E essa fita, onde você vê um congregado, com essa fita aí com 2 listas na altura do ombro dourada, representa que ele tem 50 anos de consagração no estágio de congregado mariano. Depois, nós temos a fita de congregado mariano, que é a fita que eu estou usando, né, a fita larga. Então, essa é a fita de congregado mariano, ela deve ser utilizada também com a medalha de congregado, a medalha prata. E depois nós temos a fita que é estreita, né? Essa fita estreita é a fita de candidato. Ela é um pouco mais estreita do que a fita de congregado mariano. Então, ela representa o estágio de candidato a congregado mariano. Depois nós temos a fita fininha, que é a fita de aspirante. Essa fita de aspirante, ela é utilizada também com a mesma medalha de candidato. É uma medalha menor, ela é parecida com a de congregado mariano, a diferença é o tamanho, né? Uma medalha um pouco menor. E esse estágio de aspirante é justamente aquele primeiro estágio que nós vimos. Então, aqui a gente já conseguiu ver a fita de aspirante, que é a fita do segundo estágio, né, da congregação mariana. Depois, você se consagra aspirante, é uma consagração ainda temporária, você vai ser recepcionado ainda em uma consagração temporária, né? Como candidato a congregado, e a fita de candidato ela está aqui. Depois, você vai receber a fita de congregado mariano, né? Isso gradativamente e quando a maturidade e a idade for permitindo, né? E aí depois você vai completar 25 anos de congregado mariano, né? Vai usar essa fita, essa daqui. Depois, você vai completar 50 anos, você vai vir para essa outra fita, e assim sucessivamente, né? O assistente eclesiástico é justamente o padre que é designado pelo bispo diocesano, né? Para orientar a congregação mariana, e por isso ele vai usar essa fita de assistente eclesiástico. E se por motivo de doença algum irmão precisar se afastar da congregação mariana, ele será considerado um congregado emérito, tendo a sua fita de congregado emérito, que é essa primeira fita apresentada. Então, essas são as fitas, né, usadas nas congregações marianas, né, no Brasil. E ainda vamos de símbolos ainda, viu? Então, aí nós vamos ver a medalha, né? Então, a medalha dourada, a medalha de assistente de religioso, né? A medalha também que o congregado emérito utiliza, né? Essa medalha dourada. Nós vamos ver de um lado da medalha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a padroeira do Brasil. E a outra face que não está aqui, mas é a face do Sagrado Coração de Jesus e o nome Congregação Mariana na medalha, né? Então, tanto essa medalha quanto essa daqui, né? As imagens são a mesma, o que vai diferenciar é justamente a cor, né? Então, a medalha de congregado, que é uma medalha maior, a de candidato e a de aspirante são a mesma medalha, né? Só que em um tamanho menor, o que vai diferenciar é justamente o tamanho. É o tamanho da medalha e a largura da fita. Depois nós temos o distintivo, né? Tá aí. Temos outros modelos de distintivos também, mas o distintivo também é um símbolo oficial, né, das congregações marianas do Brasil, e a bandeira oficial. A bandeira também é outro símbolo oficial. E só lembrando que o distintivo, ele é de uso exclusivo dos congregados marianos. Então, eu sou aspirante, não posso usar o distintivo. Sou candidato a congregado, também não posso usar o distintivo. Só quem pode usar o distintivo são os congregados, são os consagrados definitivamente, né, estão como congregados marianos. O distintivo mariano, ele não vai substituir, eu não vou falar assim uma substituição, mas, por exemplo, em lugares em que eu não vou poder usar a fita, eu vou estar usando o distintivo, e ali ele vai lembrar, ele vai mostrar que ali está um membro consagrado da congregação mariana. Então, por isso que o distintivo ele é próprio do congregado, né? Eu não posso, por exemplo, porque se eu falo substituir, eu vou à missa e ao invés de usar a fita, eu uso o distintivo, mas não é esse o sentido. São em locais, por exemplo, você vai para uma reunião representando a congregação mariana. Então, nessa reunião, é uma reunião externa, né? Então, você usa seu distintivo. Você vai, sei lá, você vai sair da igreja, você não está na igreja, vai para um outro local. Então, você não vai de fita, você não vai estar andando de fita por toda a sua cidade. Então, você vai usar o seu distintivo e ali mostra que tem um congregado mariano. Então, por isso que ela é uso exclusivo do congregado, né?
E se aí a gente for ver no artigo 43 do Estatuto da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, nós vamos ver que o distintivo, a fita azul e a bandeira são símbolos oficiais das congregações marianas, e seu uso será conforme estabelecido em regra de vida. Aí vocês poderiam dizer, e a regra de vida? E o manual? Nós vamos ver já já. Símbolos oficiais, né? É o distintivo, a fita azul e a bandeira, segundo o artigo 43 do Estatuto da Confederação Nacional das Congregações Marianas. Esses são os símbolos oficiais. A fita azul larga, né? O distintivo, que é esse que nós acabamos de ver, a medalha e a bandeira, né? Então, esses são os símbolos oficiais. Lembrando que a produção dos símbolos, né? A produção desses itens, da fita, da medalha, do distintivo, é exclusivo da Confederação Nacional. E ela é o único órgão que pode fornecer às demais congregações marianas. Então, digamos que eu sou congregação mariana e eu estou fabricando minha própria fita. Está errado. Não pode. É vetado pela regra de vida e pelo Estatuto da Confederação Nacional. Não pode. Digamos que eu quero fazer uma bandeira para a congregação mariana, né? Esses itens que são produzidos, eles não substituem os oficiais. Então, por exemplo, digamos que na minha congregação mariana, os congregados marianos decidem mudar a cor da fita. Então, não, vamos agora fazer a fita na cor preta, por exemplo. Não pode. Isso é exclusivo da Confederação Nacional. Então, esses itens, eles são distribuídos pela Confederação Nacional. Então, é ela que tem o poder, ela que tem autonomia segundo o Estatuto. Então, se somos congregação mariana, precisamos de material, temos que procurar a Confederação Nacional. Eu não posso mandar fabricar fita, eu não posso mandar fabricar medalha, poder até pode, mas segundo o Estatuto está errado. Né? Não, o certo é procurar a Confederação Nacional. E ela tem diretorias específicas, né, coordenações específicas para esse fim, né, para a distribuição de material, né, mariano, e assim sucessivamente. Mas o que a gente precisa entender é que os símbolos oficiais, só quem pode produzir é a Confederação Nacional. E aí vocês poderiam dizer, mas a congregação mariana pode fazer uma blusa comemorativa? Pode, desde que não substitua os símbolos oficiais. Desde que, por exemplo, a blusa oficial da congregação mariana, das congregações marianas, existe uma blusa oficial. Então, aquele padrão é oficial. Eu, como congregado, posso fazer outro? Posso, mas a medalha, a fita, o distintivo, a bandeira, não. Esses símbolos são apenas da Confederação Nacional. Ela quem faz e ela quem organiza a distribuição. E aí nós vamos ver os livros, né, que são o Manual Devocional e a Regra de Vida. A Regra de Vida é o que estamos estudando, ela contém todas as regras, o nome já diz, regra, né? Ela contém o Estatuto da Confederação Nacional, ela contém o passado histórico das congregações marianas, a sua natureza associativa, como a gente viu aqui, os fins da congregação mariana, né? Então, são todas essas questões que diz respeito à congregação mariana, né? Tanto a sua história, quanto o seu funcionamento, quanto o Estatuto da Confederação Nacional. Então, tudo aquilo que as congregações podem e não podem estar lá na regra de vida. Né? Então, realmente a carta magna das congregações marianas do Brasil, é a regra de vida. Né? Então, aí está todas as normas, as regras e toda a história, né? Todo o passado histórico, como se admite um membro, né? Como que se cria uma congregação mariana. Então, tudo vai estar na regra de vida. Temos um manual devocional também. O manual devocional, ele contém orações próprias do congregado mariano e também contém o Estatuto da Confederação Nacional, né? Algumas partes aí da regra de vida está contida no manual, né? E orações próprias do congregado mariano. Então, a gente pode considerar o manual devocional como um livro de cabeceira, né? Porque aí está todas as orações próprias do congregado mariano, desde o momento em que o congregado mariano acorda até o momento em que o congregado mariano vai dormir novamente. Então, aí está todas as orações próprias do congregado. Vai ter o ofício da Imaculada Conceição, vai ter a oração da manhã, a oração da tarde, a adoração ao Santíssimo. Então, tudo que o congregado mariano em oração precisa, né? Precisa estar ali, as orações próprias. Então, está lá no manual devocional, né? Basta que eu, como congregado, consulte o manual. Consulte, é um livro para consulta, né? Um livro de cabeceira, né? Como a regra de vida. Se eu, como congregado, tenho uma dúvida, eu vou lá, abro minha regra de vida e vou procurar se
aquela minha dúvida, aquilo que está acontecendo na congregação se encaixa em um termo da regra de vida. E lá, né, muitas vezes vai estar se encaixando, né? Por exemplo, como é que vai admitir um membro? Então, se eu pegar a regra de vida, vai estar dizendo lá, né? Vai estar mostrando os estágios, olha, quando uma pessoa chega na congregação, ele é ouvinte, depois ele vai ser recepcionado no estágio de aspirante, vai fazer uma consagração temporária, depois vai ser candidato, e assim sucessivamente. Então, tudo que é de regra das congregações marianas vai estar na regra de vida. E agora nós vamos ver a parte do governo interno das congregações marianas, né? Então, o governo de cada congregação mariana, ele será exercido pelo Conselho Geral, né? A diretoria executiva e o assistente eclesiástico. Se ela se constituir também em pessoa jurídica civil, obedecidas às exigências legais, deverá ter a mesma estrutura e governo e os mesmos dirigentes da congregação mariana como associação religiosa. Então, o que é que acontece? O governo da congregação mariana, né, o governo interno, ele é exercido pelo Conselho Geral. Então, o que é o Conselho Geral? O Conselho Geral são todos os congregados, são todos os irmãos que são congregados marianos que participam ativamente. É a maioria, são os membros, são os congregados, são os irmãos. É a assembleia que está ali de congregados marianos. Esses são chamados de Conselho Geral. Então, o Conselho Geral, ele tem a função de analisar, né, os assuntos pertinentes à congregação mariana, assuntos apresentados pelo presidente, pela diretoria, né, por maioria dos membros lá que apresentarem alguma proposta, eles são aqueles que aprovam e desaprovam, né? Aprovam as contas do presidente, né? Eles votam para eleger a diretoria executiva, então todos os congregados marianos que fazem parte da congregação mariana, né, está ali presente, eles fazem parte do Conselho Geral. E aí nós temos a diretoria executiva. Por que aí eu só coloquei presidente e vice? Porque quando o presidente e o vice, né, apresentam a chapa, ela é composta apenas desses dois membros. Eles apresentam, a chapa é só presidente e vice. Presidente, quando eleito, ele que escolhe a sua diretoria. Ele vai escolher o secretário, vai escolher o tesoureiro, vai escolher os coordenadores do departamento jovem, vai escolher outras diretorias se for necessário. Então, tudo vai começar pelo presidente e vice, que essa sim é a chapa, né, que é composta aí para eleger, né, que se elege em um conselho, em uma assembleia, elege a chapa de presidente e vice, esses são os principais, e aí o presidente vai escolher toda a sua diretoria executiva, e todos esses componentes, né, os coordenadores dos grupos, dos departamentos jovens, o secretário, o tesoureiro, o conselheiro, né, o consultor, todos esses vão fazer parte daquilo que se chama de diretoria executiva, e eles são responsáveis por coordenar, por organizar as congregações marianas, por organizar uma congregação mariana. Então, o presidente é o líder, é aquele que está ali liderando, assumindo reuniões ordinárias, está à frente, né, junto com sua diretoria executiva, apresentando ao Conselho Geral as propostas, aquilo que precisa ser mudado, ser criado dentro das congregações marianas. Então, é esse o papel da diretoria executiva. Já o assistente eclesiástico ele é nomeado, e no caso de uma congregação mariana, ele é nomeado pelo bispo, né? O bispo é que nomeia, que delega um assistente eclesiástico. E o assistente eclesiástico, se nós formos olhar na regra de vida, ele pode ser o padre, né? Pode ser o padre lá da paróquia, que vai assistir a congregação mariana, pode ser um diácono, pode ser um religioso, e pode ser um congregado mariano, desde que tenha autorização do bispo, sendo que se um congregado mariano assumir essa função, ele não tem o título de assistente eclesiástico, ele está ali apenas para acompanhar a congregação, fazer essa missão, mas não tem o título de assistente eclesiástico, né, segundo a nossa regra de vida. Apenas um sacerdote, né, designado pelo bispo. No caso da Confederação Nacional, quem nomeia o assistente eclesiástico nacional é a CNBB. Então, a CNBB, ela diz, olha, ela determina, né, que um bispo assuma esse cargo de assistente eclesiástico. E aí ele vai coordenar, ele vai acompanhar, ele vai dar assistência eclesiástica, dar assistência a todas as congregações marianas. E claro que cada congregação mariana vai ter seu assistente eclesiástico, como, por exemplo, as coordenações regionais. Nesse novo estatuto da Confederação Nacional,
ela prevê, se necessário, né, se houver necessidade, de criação de uma diretoria, né? E quando se cria uma diretoria, também se coloca um assistente eclesiástico, como a gente está vendo aí, né? Então, o assistente eclesiástico tem essa função. Eu não vou não vou colocar as funções de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, até porque iria tomar muito tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, no geral, está dividido dessa forma. Conselho Geral, como aquele órgão que está ali para analisar, são os congregados marianos, né? O presidente e vice, que representa a diretoria executiva, que são eleitos, né? Os dois são eleitos em uma única chapa, e eles que escolhem a sua diretoria, e o assistente, que é nomeado pelo bispo, ou, se tratando da Confederação Nacional, pela CNBB, que é o órgão que é o nosso órgão maior no Brasil, né, que representa a Igreja Católica, e que também vai nomear, institui, e também ele retira também o assistente eclesiástico, ele substitui o assistente, se assim houver necessidade. Então, hoje, atualmente, o assistente eclesiástico nacional é Dom Raimundo Damasceno, né? Então, ele é o arcebispo emérito, né, lá de Aparecida, né? Ele não está mais em Aparecida, passou um tempo, né, no Santuário Nacional, hoje não mais faz parte do Santuário Nacional, e hoje apenas é assistente eclesiástico nacional. Temos nosso vice-assistente eclesiástico nacional das Congregações Marianas do Brasil, que é o padre Silvanei, certo? Ele que também ajuda, né, dá essa assistência a todas as congregações marianas e também a Confederação Nacional. E cada congregação mariana, em âmbito local, né, ela vai também ter seu assistente eclesiástico. Então, essa diretoria aqui, esse governo interno que é na Confederação, também é nas congregações marianas, seja ela isolada, seja ela ligada à federação, né? Seja a própria federação também tem esse modelo de governo interno, né? Com presidente, vice, a diretoria executiva, certo? O Conselho Geral, e também um assistente que vai prestar essa assistência eclesiástica, né? A federação, e assim sucessivamente. Gente, então é o seguinte, eu tentei o máximo trazer o conteúdo dentro do tempo, né? Ainda falta 3 minutos para encerrar. O conteúdo é muito extenso, então eu tentei abreviar ao máximo, trazer uma ideia. Sei que não é muito fácil a compreensão de leis, né, de regulamentos, mas aqui eu tentei resumir de uma forma que todos pudessem compreender um pouco de como funciona, né, e dizer que a congregação mariana, ela não tem nenhum mistério, né? Ela é algo bonito, algo estruturado, e que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, na nossa congregação mariana, nós vamos fazer, sim, a diferença nas congregações marianas aí do Brasil. Antes de concluir, né, eu vou apresentar só aquele questionário rapidinho, tenho aí 2 minutos para apresentar o questionário que eu coloquei lá no grupo, e mostrar aquilo que vocês responderam, né? E para a gente só falar um pouco por cima no questionário, bem rapidinho. Já está iniciando. Vocês estão conseguindo ver o questionário? Tá Muito sim. bem. Então, a primeira... Está dando para ver? A primeira pergunta, né, lá do questionário está: sendo as congregações marianas do Brasil uma associação pública de fiéis de âmbito nacional, erigidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cada núcleo local ou simplesmente cada congregação mariana somente pode ser constituída com consentimento escrito de qual autoridade eclesiástica? Eu coloquei presidente da República. O presidente da República não é uma autoridade eclesiástica. O assistente eclesiástico nacional das congregações marianas do Brasil, ele é o assistente eclesiástico, mas ele não tem essa competência, né? E o bispo diocesano, então, esse sim, ele tem competência para autorizar o funcionamento de uma congregação mariana, né? Ou de uma federação em sua diocese, né? E, no caso, tratando de congregação mariana, em uma paróquia. Não é o padre, sempre será o bispo diocesano. Então, a segunda pergunta: o processo de admissão dos membros da congregação mariana será gradativo, né? Aquilo que a gente viu. Através de quais estágios? Aí tem algumas pegadinhas, né? Ouvinte, congregado, aspirante, candidato a congregado. Está aí, está errado a ordem. Candidato a congregado, marianinhos e jovens, nada a ver. Marianinhos e jovens faz parte do departamento jovem, né?
Aspirante, Filhas de Maria, congregados e ouvintes, né? Até parecia, mas não é verdade, né? As Filhas de Maria não é um estágio dentro da congregação mariana. E a outra, né, outra alternativa, ouvinte, aspirante, candidato a congregado mariano e congregado mariano. Então, essas sim são os estágios da congregação mariana, das congregações marianas do Brasil. Marque a alternativa que não representa uma condição essencial para ser admitido como congregado mariano. Então, aí, como a gente viu. Então, qual é uma condição? Ser batizado é uma condição essencial. Sem essa, jamais, não pode. Não existe um congregado mariano que não é batizado. Não pode. Nem cristão ele é. Ser de costumes irrepreensíveis, a gente viu que ele tem que ter costumes irrepreensíveis, né? Ter as condições de idade, estado de vida, profissão requerida pelas congregações marianas. Então, é com certeza uma condição. A gente vai procurar aquela que não representa uma condição. Ter no mínimo de qualidades humanas indispensáveis, como o equilíbrio psicológico, o grau de maturidade compatível com a idade, a capacidade de trabalhar em equipe e assumir responsabilidade, com certeza, né? Tem que ter isso aí. Olha a outra, né? Ter no mínimo um ano de participação na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa opção, jamais ela representaria uma condição essencial. Não tem tempo mínimo. A regra de vida, ela deixa bem claro, é quando a idade e a maturidade permitir. Então, por exemplo, eu posso recepcionar um irmão que é candidato a congregado no estágio de congregado que tenha 18 anos, por exemplo, e pode ter uma pessoa que tenha 50 anos que não tenha maturidade e que não tenha condições de ser congregado mariano. Vai depender, né? Vai depender do caso, né? Então, mas a regra de vida é bem clara. Então, não tem tempo determinado. A quarta questão. As congregações marianas do Brasil, como tais, estão sujeitas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Qual opção não é atribuição da CNBB junto à confederação, junto às congregações marianas? Então, vamos lá. Nomear e desinstituir o assistente eclesiástico nacional. Isso aí a gente viu que é. Aprovar os nomes dos pré-candidatos a presidente e vice a concorrer às eleições da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Aprovar o nome dos aspirantes que serão admitidos como congregados marianos? Não. Essa questão de selecionar as pessoas que vão ser recepcionadas no estágio de aspirante, de candidato, de congregado, ela diz respeito apenas à congregação mariana que esse membro faz parte. Por exemplo, o presidente da Confederação Mariana, da Confederação Nacional, jamais ele pode sair lá da Confederação Nacional, chegar lá numa congregação mariana da Bahia e querer que um membro seja congregado. Não pode. O único que tem condições ali é a congregação local que tem condição de avaliar a pessoa, né? Então, a CNBB, ela não vai fazer isso. Então, por isso, essa alternativa ela está errada. Aprovar o Estatuto da Confederação Nacional das Congregações Marianas? Sim. A CNBB, ela é o órgão que aprova. A gente viu que o funcionamento das congregações marianas no Brasil é aprovado pela CNBB. Então, qualquer alteração que tiver no Estatuto da Confederação Nacional deve, né, automaticamente ser aprovada pela CNBB. Senão, esse estatuto nem publicado é. Então, vamos lá. Quinta questão. Consideram-se congregados marianos aqueles que emitem publicamente durante a Santa Missa e preferencialmente em festa litúrgica da Santa Virgem a consagração definitiva a Nossa Senhora na forma prevista no ritual das congregações marianas, recebendo então o diploma de congregado mariano. Quais desses símbolos são próprios do congregado mariano? Aí tem distintivo, fita de aspirante, já está errado, né? A fita larga é a fita de congregado, a fita de aspirante é a fita menor. Distintivo, fita vermelha, não, aqui não é o apostolado da oração, aqui é a congregação mariana. Fita azul larga e o distintivo mariano, sim, a fita azul larga e o distintivo mariano são símbolos próprios do congregado mariano. A fita média azul escuro, não, nada a ver, né? E a bandeira oficial das congregações marianas, não. Então, a resposta correta, fita azul larga e distintivo mariano. A sexta questão, as congregações marianas do Brasil se organizam no seu conjunto e se relacionam entre si por meio de uma estrutura federativa. Então, atualmente, qual opção descreve essa estrutura? Aí tem lá, Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, congregações marianas filiadas e congregações marianas isoladas. Isso aqui está falso, está faltando as federações. Confederação Nacional, coordenações regionais, as CORES, federações marianas e congregações marianas isoladas e filiadas
à Confederação Nacional. Então, as congregações marianas, a resposta é essa questão aqui. O que é que acontece? Eu tinha colocado esse link, e aí eu coloquei de forma editável. Aí alguém pegou aqui, eu tinha colocado congregações marianas filiadas, né? E isoladas, filiadas à Confederação Nacional. Aí por isso houve essa edição, né? Mas a resposta vai ser essa daqui, essa resposta correta. É a Confederação Nacional, as coordenações regionais, que são as CORES, né? Depois vem as federações marianas, as congregações marianas, que são filiadas às federações, e as congregações isoladas filiadas diretamente à Confederação Nacional. Então, por isso está correto essa alternativa. Confederação Jean e Marianinho, não, está errado. Congregação Mariana, Jean e Congregado Mariano, também está errado. 7. Compete ao presidente da Congregação Mariana exclusivamente, então aqui é uma atribuição exclusivamente do presidente. Organizar os serviços de documentação já está errado, isso é uma atribuição do secretário. Dirigir os serviços contábeis, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e prestar contas mensalmente à diretoria executiva? Jamais. Isso aqui é uma atribuição do tesoureiro. Agora, vamos lá. Orientar as reuniões ordinárias, coordenar e promover as atividades em todos os níveis, representar a Congregação Mariana junto à Federação Diocesana ou à Confederação Nacional, gerir administrativamente os bens da Congregação Mariana, executar as decisões do Conselho Geral. É exatamente isso aqui é a função do presidente. O presidente tem essas atribuições e outras mais que, assim, o Estatuto definir. Orientar e acompanhar os aspirantes e candidatos no período de formação preparatória, não. Isso aqui é a atribuição do instrutor. A 8ª. Segundo a regra de vida das congregações marianas, como podemos definir um nome à congregação mariana no ato de constituição e filiação? Então, foi aquilo que a gente viu lá no início. Como é que a gente pode atribuir? Podemos atribuir qualquer nome a critério do assistente eclesiástico? Não, não é desse jeito. É obrigatório a congregação mariana ter o mesmo nome do padroeiro da paróquia que pertence? Não, não é obrigatório. Recebe cada congregação mariana um título primário, tá vendo? Que é uma invocação, né? Mistério ou nome de festa litúrgica da Santíssima Virgem, até aí tá certo. E um título secundário, o nome de um santo canonizado como seu padroeiro. Então, aí a resposta correta, né? É justamente isso que a gente viu, até dei aquele exemplo. Congregação Mariana, Nossa Senhora da Conceição, que é o título primário, né? O título atribuído a Nossa Senhora. Depois, o outro título, que é o de um santo, né? Canonizado, né? Como seu padroeiro. Então, tá lá. Congregação Mariana, Nossa Senhora da Conceição e São João Paulo II, o exemplo que eu dei. 9. O assistente eclesiástico de livre designação do bispo diocesano ou seu delegado deve ser um sacerdote. Em casos excepcionais, na impossibilidade de se encontrar um sacerdote que possa exercer esta função, poderá o bispo diocesano ou seu delegado, a próprio juiz, designar provisoriamente um diácono, religioso ou religiosa. Qual opção descreve melhor a função do assistente eclesiástico? Então, vamos lá. O assistente eclesiástico, ele acompanhará a vida da congregação mariana, zelando em especial pela assistência espiritual e doutrinária, o dinamismo apostólico e a fidelidade à doutrina da igreja e às orientações pastorais do bispo diocesano. É justamente isso a atribuição do assistente eclesiástico. Presidir as reuniões, não. A gente viu que é uma prerrogativa do presidente. Deve coordenar e promover alguns setores da vida das congregações marianas, como departamento jovem? Não, aqui são os coordenadores desse departamento, né? Mais específico, João Marianinho. Preparar para o presidente a prestação de contas anual ao Conselho Geral? Não, isso aqui é a atribuição do tesoureiro. Então, a assistente eclesiástica era a primeira. 10ª questão. O Conselho Geral é constituído de todos os membros consagrados da congregação mariana e se reúne ao menos uma vez ao ano sob a presidência de um congregado mariano, que, na medida do possível, não deve ser membro da diretoria executiva, escolhido no momento pelo Conselho Geral. Qual das alternativas é uma competência exclusiva desse conselho? Então, agora a gente vai procurar uma alternativa que traz lá uma atribuição exclusiva dele, né, que ele que executa. Exercer a direção superior da administração de seus bens e aprovar a prestação de contas anual da diretoria. Essa aprovação aqui até vai, mas administrar os bens do Conselho Geral, isso é a função do presidente. Deliberar sobre assuntos de maior relevância que envolvam a vida da congregação mariana, propostas pelo assistente eclesiástico, pela diretoria executiva ou pela terça parte dos congregados consagrados, aqui sim.
todo assunto, né, de maior relevância deve ser apresentado ao Conselho Geral. Então, por exemplo, o presidente da congregação, ele não pode simplesmente pegar o dinheiro lá da congregação e doar para a paróquia, sem o consentimento do Conselho Geral, jamais, não pode. Por quê? É um assunto de relevância. O presidente não pode instituir algo que não passou pelo Conselho Geral, né? Digamos que ele vai fazer um evento aí com a congregação mariana, então isso tem que se passar pelo Conselho Geral, né? Ou vai fazer, a paróquia vai fazer uma missão que é a participação da congregação mariana, em vários dias e tal, então é algo que vai demandar ali, organizar os congregados, então tudo isso deve ser apresentado ao Conselho Geral. Então, assuntos de maior relevância, prestação de contas, já pensou o presidente mesmo aprovar junto com a sua diretoria a prestação de contas? Não pode. Tem que apresentar os irmãos congregados, né, para que eles possam aprovar ou desaprovar as contas dessa diretoria. Então, para isso que existe o Conselho Geral. Aí tem lá, eleger a cada 10 anos entre os candidatos previamente aprovados pelo bispo diocesano, seu delegado, o presidente da diretoria executiva. Não, não é assim. Substituir o presidente em seus impedimentos, auxiliá-lo em suas funções e exercer os encargos que por ele forem atribuídos. Não, isso é função do vice-presidente. Então, aqui, nós encerramos, né, o nosso questionário. Já tempo, né, e desde já eu já peço desculpa, né, por ter passado aí esse tempo, mas foi necessário. Eu já vi que o assunto ele demandava assim muito, né, muito conteúdo, e dizer a vocês que assim, a gente não viu tudo, tem muita coisa ainda que precisa ser visto, é claro, muita coisa mesmo. Mas com o passar do tempo, né, eu tenho certeza que vocês vão ler a regra de vida, né, nesses dias aí a regra de vida já vai estar disponível para que vocês possam ter acesso. E com certeza, se tiver alguma dúvida, né, vocês podem colocar lá no grupo que, se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe, a gente vai tirar, e se eu souber, eu vou responder. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Se quiserem perguntar no meu privado alguma coisa, alguma dúvida na congregação mariana, como se fazer determinada coisa, à luz da regra de vida, se não souber fazer, né? É só consultar, né? Com certeza, se eu não souber, eu tenho irmãos que sabem e a gente vai resolver o problema, com certeza, né? O que a gente quer é uma congregação mariana bem informada, uma congregação mariana que conheça a sua regra de vida, que viva aquilo que a regra de vida propõe. Muitas vezes eu pego irmãos aí dizendo que a regra de vida precisa ser alterada. Então, assim, como é que a gente vai alterar algo que a gente nem conhece praticamente, né? Então, acho que a gente precisa conhecer, ver o que está escrito, ver o que tem, executar. Muitas vezes a congregação mariana não está nem nesse padrão aí de, por exemplo, desse padrão organizacional que pede a Confederação Nacional. Ela, muitas vezes, não tem nenhum departamento jovem, mas está lá brigando por alteração da regra de vida. Então, assim, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente tem. Nós somos ricos por ter normas, por seguir esses ensinamentos que outros irmãos dedicaram muito tempo de estudos para justamente escrever e tornar isso em lei dentro da congregação mariana, aprovar isso no Conselho Geral, em assembleia, e está em nossas mãos, né? Foi alterado recentemente, né? Houve algumas mudanças, se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar lá para vocês. Então, basta que a gente possa estudar e aprender. Então, assim, encerro minha apresentação aqui, pedindo desculpa por ter extrapolado o tempo, e passo agora a palavra aí para o diretor do SEM. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Mais uma vez, parabéns, Alessandro. Os agradecimentos do SEM, né, por sua colaboração, em especial hoje. E lembrando, como você falou, a nossa regra de vida foi elaborada por pessoas com muito cuidado. E no momento dessa atualização da regra de vida, aí uns 20 e poucos anos atrás, a gente tinha presente à frente do grupo, né, um santo bispo que era Dom Carlos de Lima Vaz, um congregado mariano, que hoje o que a gente está vivendo hoje, a gente deve praticamente à atuação dele. Então, como você falou, vamos conhecer, viver o que tem nela. Se a gente conseguir viver o que tem dentro dela, não há necessidade de mudança, porque ela está completa, vamos dizer assim, né? Para o fim que se decide. Então, como nós já passamos 40 ou 14 minutos do tempo, eu não sei nem por que o Hugo ainda não marcou o tempinho aqui para a gente acabar a reunião. Graças a Deus a gente está aqui até agora. Então, a gente encerra, né? Sempre que
que é para se encerrar uma atividade da congregação mariana, eu gosto de encerrar saudando a nossa excelsa rainha. Salve, rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salve Maria, boa Salve noite. Maria. Boa noite. Salve Maria, Salve boa Maria. noite. Salve Boa Maria. noite, salve Maria. Salve Maria. Foi excelente. Graças Salve a Deus. Maria. Salve Maria. Salve Maria.